Meu nome é Michele Brito do Prado e irei falar sobre o perfil do solo. Então, ele é essencial para compreender a estrutura, a composição, o funcionamento desses recursos naturais indispensável à manutenção da vida e das atividades agrícolas. Cada horizonte do solo representa um capítulo de sua formação, revelando o processo físico, químico e biológico que ocorreram ao longo do tempo, influenciado pelo clima, pela vegetação, pelo relevo e também pela ação humana. Observar o perfil em profundidade permite interpretar as transformações que o solo sofreu, identificando suas propriedades morfológicas, químicas e físicas, as quais determinam sua fertilidade, sua capacidade de retenção de água e o seu potencial produtivo. Conhecer o perfil do solo é essencial para a agronomia e o manejo sustentável da terra, pois permite identificar a profundidade efetiva das raízes, a fertilidade natural, a drenagem, a capacidade de retenção de água e a presença de camadas compactadas ou menos produtivas. Essas informações ajudam o produtor e o técnico a tomar decisões mais adequadas sobre o tipo de cultivo, o preparo do solo e as práticas de conservação. Durante a aula prática de campo, foi possível observar diretamente um perfil com 1,58 de profundidade, analisando seus diferentes horizontes, que foi o A, o B, o transição e o C. A aula ela permitiu identificar mudanças na coloração, na textura e na composição de cada camada, evidenciando o predomínio de areia na superfície, seguido pelo aumento de teor das argilas nas camadas mais profundas. Essa prática ela possibilitou aos alunos compreender na prática a estrutura da formação do solo, relacionando o conteúdo teórico e a realidade de campo, e destacando também a importância do perfil para o planejamento agrícola e o racional dos recursos naturais. Então, eu me chamo Eric Adelmo e vou falar um pouco sobre o objetivo. Então, a realização desse experimento tem como finalidade compreender de forma detalhada a organização e as características morfológicas nos diferentes horizontes do solo, analisando os aspectos como a cor, a textura, a estrutura e a profundidade, composição e a transição entre as camadas. A proposta é compreender como cada horizonte se diferencia em função dos processos pedogenéticos, evidenciando a influência do intemperismo, da matéria orgânica, da movimentação dos minerais e da atividade biológica na formação do perfil do solo. Além disso, busca-se avaliar a proporção entre argila, silt e areia em cada camada, interpretando como essas frações afetam a fertilidade, a capacidade de retenção de água e a aeração do solo. No caso, dessa forma, o estudo contribui para uma visão mais ampla da estrutura e da funcionalidade do solo agrícola, permitindo compreender a sua importância no manejo sustentável e no desenvolvimento das culturas. Outro ponto essencial do experimento é possibilitar ao estudante a correlação entre o conhecimento teórico e a prática do campo, favorecendo aí a capacidade de reconhecer e interpretar as variações morfológicas que definem o potencial produtivo e o comportamento físico-químico do solo. Com essa análise detalhada, o experimento busca despertar a consciência sobre a importância da conservação do solo e incentivar o desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis, que respeitem os limites naturais e garantam a manutenção da produtividade ao longo prazo. Assim, o estudo do perfil do solo não apenas amplia o entendimento técnico, mas também reforça o compromisso com a sustentabilidade ambiental e com o uso racional desse recurso vital, a agricultura é a vida no planeta. Me chamo Cauã e irei abordar sobre os materiais e métodos utilizados na aula prática. Na parte da coleta, foi utilizado os seguintes materiais: o canivete, o saco plástico,
uma folha de ofício, uma trena para medir a profundidade e uma picareta. Já na parte da análise, foi utilizada a água da torneira e a amostra coletada. Essa atividade prática, ela teve início com a observação inicial do local, onde a trincheira já havia sido aberta, apresentando uma profundidade total de aproximadamente 1,58 m. Nesse primeiro momento, o grupo realizou uma análise visual geral da estrutura do perfil, identificando a disposição das camadas e as possíveis variações de cor e textura entre os horizontes. Em seguida, foi feita uma limpeza cuidadosamente da trincheira com o auxílio de uma picareta, a fim de remover pequenas irregularidades e destacar de forma mais nítida a coloração, os limites e as transições entre as camadas. Esse procedimento ele foi essencial para garantir uma observação mais precisa das características morfológicas do solo. Posteriormente, realizou-se a identificação dos horizontes, utilizando a carta de cores, que é a carta de Munsell, como um instrumento de referência para determinar a cor de cada camada. Durante essa etapa, também foram avaliadas outras propriedades revelantes, como a textura argilosa, arenosa ou citosa, a presença de raízes, a quantidade de matéria orgânica e a capacitação e a ocorrência de fragmentos rochosos ou pedregosidade. Após essa análise, todas as informações observadas foram cuidadosamente registradas em ficha de campo, contendo as descrições detalhadas de cada horizonte. Além disso, o perfil do solo foi fotografado sob diferentes ângulos, com o intuito de documentar visualmente as características observadas, facilitar estudos comparativos posteriormente. Esses procedimentos metodológicos permitem compreender de maneira prática a organização do solo em profundidade, além de correlacionar as informações obtidas com os conceitos teóricos estudados em sala de aula, proporcionando uma experiência de aprendizado completa e aplicada na realidade no campo. Vamos explicar sobre a parte dos resultados da aula prática. Quantos e quais horizontes foram observados no perfil? Na verdade, foram observados 4 horizontes, entre eles A, B, BC e C. O horizonte A camada superficial do solo, é rica em matéria orgânica e com intensa atividade biológica. Essa camada apresenta predomínio de areia, seguida por silt e uma pequena proporção de argila, resultando em uma textura arenosa e de boa aeração. Sua cor escura reflete o acúmulo de humus e nutrientes provenientes de decomposição de restos vegetais. Por fim, é uma camada refriável, porosa e fértil, essencial para o desenvolvimento das raízes. Já o horizonte B é uma camada superficial de acúmulo, onde ocorre a concentração de argila proveniente das camadas superiores por meio do processo de iluviação. Além disso, possui predomínio de argila, seguido por areia e pequena fração de silt, o que lhe confere textura argilosa e estrutura blocosa. Além do mais, apresenta coloração avermelhada, típica da presença de óxidos de ferro e baixa quantidade de matéria orgânica no solo. Essa camada é compacta, com boa retenção de água, porém menor aeração e penetração de raízes. Por isso, seu papel fundamental na armazenagem de nutrientes e estabilidade estrutural do solo. No terceiro perfil, no caso no nosso terceiro horizonte, é chamado de BC. É uma camada de transição entre o B e o C. Nessa camada, o predomínio é de argila, seguido por silt e pequena fração de areia. Além disso, apresenta coloração avermelhada, textura argilosa e estrutura blocosa, indicando o acúmulo de ferro e argila proveniente das camadas superiores. Essa composição confere maior coesão e retenção de água, porém reduz a aeração e a penetração das raízes. O horizonte BC é uma camada importante na ligação entre o solo desenvolvido e o material de origem. Representa um estágio intermediário de formação do perfil. No nosso último horizonte que foi observado foi o horizonte C. Essa é a camada mais profunda do perfil do solo analisado. É formada por material de origem pouco intemperizado, ou seja, sofreu pouca ou nenhuma alteração física, química ou biológica pelos agentes do intemperismo. Apresenta predomínio de argila,
seguida por silt e pequena fração de areia, o que lhe confere textura argilosa e estrutura maciça. Sua cor, vermelho intensa, indica presença de óxido de ferro e baixo teor de matéria orgânica. Essa é uma camada compacta, com baixa permeabilidade e mínima atividade biológica, representando o início do intemperismo da rocha matriz e servindo como base para a formação dos horizontes superiores. Bom, eu me chamo Natan e vou dar continuidade sobre a classificação dos solos. Vou falar um pouco sobre a drenagem, profundidade, morfologia de cores e sensibilidade ao tato. A classificação quanto à drenagem do perfil, o solo apresentava-se bem drenado, pois a água infiltra facilmente e não encharca. Classificação quanto à profundidade do perfil, a profundidade total dos 4 perfis era de 1,58 centímetros. O horizonte A apresenta ter 23 centímetros, no horizonte B apresenta ter 64 centímetros, o horizonte BC, que são os horizontes de transições, apresenta 21 centímetros e no horizonte C apresenta 50 centímetros. A classificação quanto à cor morfológica foi feita com base da carta de Mansell. A carta de Mansell é um conjunto de amostras de cores padronizadas usado principalmente para classificar a cor do solo de forma visível e objetiva em campos geológico, arqueológico, pedológico e agricultura. Ela organiza as cores em 3 dimensões: matriz, valor e croma, permitindo que a cor de uma amostra seja descrita de forma precisa e padronizada através de uma notação, como por exemplo 5YR4/6. Classificação quanto à cor morfológica, o perfil do solo A apresentou um marrom escuro, tom quente com componente amarelado, oliva, a aparência mais rica em matéria orgânica. Já o perfil do solo B apresenta um marrom claro e um marrom amarelado, menos escuro que o primeiro. O perfil do solo BC, um marrom médio, ligeiro toque avermelhado, e sua textura aparenta ser mais consistente. Já o perfil do solo C, um avermelhado mais forte, bem mais consistente que o terceiro. Teste de sensibilidade ao tato, relação de proporção respectiva para areia, silt e argila, considerando a escala alta, intermediária e menor. O perfil A maior foi igual a areia, o intermediário foi igual a silt e o menor a argila. O perfil B, o maior foi igual a argila, o intermediário foi igual a areia e o menor igual a silt. O perfil BC, o maior foi a argila, o intermediário silt e o menor igual a areia. O perfil C, o maior a argila, o intermediário igual a silt e o menor igual a areia. Boa noite a todos, eu me chamo Ítalo Thiago, eu fiquei com a parte de conclusão. Vamos lá. Conclui-se que o experimento proporcionou uma compreensão prática e aprofundada da estrutura interna do solo, mostrando como cada horizonte desempenha uma função essencial do equilíbrio e na fertilidade natural. A experiência em campo foi enriquecedora, pois permitiu observar os resultados teóricos de forma real, desenvolvendo o olhar técnico para identificar variações morfológicas e físicas que impactam diretamente o crescimento das plantas e a conservação do solo eficiente. O estudo do perfil do solo é uma ferramenta indispensável na agronomia, pois revela a potência produtiva, as limitações naturais e a capacidade de retenção de nutrientes e a água, fatores decisivos para o sucesso da cultura e a preservação ambiental. Além disso, o estudo do perfil do solo é essencial, pois revela a história e o potencial produtivo. As limitações do solo contribuem para o uso consciente e sustentável desse recurso vital, a agricultura e para o meio ambiente. A aula prática não apenas consolidou o conhecimento teórico sobre a morfologia dos horizontes e seus constituintes,
mas também reforçou a importância do solo, com base da agricultura e elemento vital para o equilíbrio ecológico. A partir da experiência, tornou-se evidente que este experimento mostrou que o solo é muito mais do que uma simples base para o cultivo. É um organismo vivo que respira e se transforma e sustenta toda a forma de vida. Cada horizonte observado representa uma parte da sua história, construída levantamento pela ação do tempo, da água e da natureza. Essa prática despertou uma nova forma de enxergar o solo, não apenas como recurso produtivo, mas como um patrimônio essencial que precisa ser compreendido, preservado e respeitado. Entender o perfil do solo é compreender o início de tudo. É nele que a semente encontra o apoio, que a planta cria forças e que o alimento ganha vida. Assim finalizamos com a certeza de que o conhecimento sobre o solo é o alicerce da agronomia e da sustentabilidade, e que cuida dele é cuidar do futuro e da terra, das colheitas e das próximas gerações.